Boa noite, meu povo, no nosso terceiro encontro. É uma alegria receber vocês aqui, guardar o pessoal que ainda estão chegando e dar uma palavra para vocês. Hoje a gente está com essa missão, as mulheres, porque os nossos maridos foram para o movimento chamado Legendários. Estão lá para transformação, para a honra e glória do Senhor. Vão vir homens transformados, homens cheios de Deus, com sede do amor de Jesus, para a glória do Senhor. E, e aí hoje a gente está com essa missão. Aqui as mulheres. Eu sei que muita gente não consegue ver, né, nossos encontros ao vivo, mas lembrando que ele fica disponível lá no YouTube para vocês verem depois. E hoje a gente vai dar continuidade nesse nosso terceiro encontro, né, de 4 encontros. E hoje o tema é Encontros com Jesus, tá bom? A gente vai tentar ser bem objetivo, bem, uma linguagem bem leve para que todos possam entender e que esse desafio que foi nos dado a gente possa cumprir aí para que todos possam ter entendimento da palavra dele, que o Espírito Santo possa nos usar, possa nos colocar as palavras corretas e no final a gente dá alguns avisos, tá bom? Lívia, você pode orar para a gente começar? Faço sim. Espírito Santo, meu Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pela tua presença, Senhor, pela tua graça e tua misericórdia, meu Deus, em nossas vidas. Que o Senhor venha estar abençoando esse encontro, esse momento de comunhão que a gente vai ter com todos aqui, esse momento de ouvir a palavra, de aprender. Meu Deus, que cada momento daqui, meu Deus, seja um momento de aprendizado, um momento de comunhão, meu Deus, um momento que a gente possa estar aprendendo mais a Sua palavra e se aproximando mais da Sua presença. É isso que Ele peço, meu Deus, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Vocês que estão já aqui, pode estender a mãozinha assim, ó, falar amém, amém, amém. O Senhor está conosco nessa noite e eu sei que Ele reservou um momento especial para cada uma de nós. A maioria que está aqui são mulheres, então não à toa esse tema veio bem a calhar e eu venho trazer para vocês a primeira palavra, né? O primeiro encontro com Jesus dessa noite vai falar justamente de uma mulher, vai falar sobre a mulher samaritana. Então, muitas das vezes, nós, como mulheres, temos, né, os nossos afazeres, os nossos questionamentos como mulher mesmo. Muitas vezes eu me peguei pensando sobre isso. Poxa, parece que a Bíblia foi escrita mais para homens, parece que os homens têm às vezes mais direito que nós, parece que Deus ama mais os homens do que as mulheres. E erroneamente, infelizmente, antigamente tínhamos mais pregadores homens, então trazia uma visão mais deles, né? Uma visão de homem, então trazia na palavra, as palavras eram mais referidas a homens. Então, eu, quando criança, por exemplo, cresci aprendendo sobre Davi, sobre José, sobre os homens da Bíblia, mas recentemente, não faz tantos anos assim, as mulheres na Bíblia foram tomando também as suas posições. Não que elas já não tivessem antes, mas não eram falados muito sobre ela. A mulher mais importante que era citada antigamente na Bíblia, que até, né, os pregadores antigamente citavam, falavam sobre Maria, mas era tão apenas sobre Maria. A gente não ouvia falar muitas histórias das mulheres e a profundidade, sabe, do amor que Jesus, que Deus tem para conosco. E falar de Jesus se encontrando com mulheres é algo muito significativo para nós, porque é isso que nós precisamos, é isso que nós buscamos, é isso que nós almejamos, que Jesus se encontre com a gente. Porque uma vez Jesus se encontrando conosco,
nunca mais a gente é a mesma, nunca mais. Então, encontrar com Jesus é permitir com que ele traga o que ele tem para nós. Aquilo que nos falta, ele vem e completa. Então, eu quero ler com vocês lá no texto de João, João mesmo, tá? Não é 1 João. João 4. Rafa, você poderia compartilhar conosco? Mas eu vou ler, é só conforme eu vou lendo, você vai baixando, por favor? Ok, porque a minha já está marcada aqui, gente. Eu gostaria só de dar um tempinho para vocês, só para dar um oi para quem eu tô vendo aqui. A Rafa tá aqui, Lívia tá aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Camila, iPhone, eu não sei o nome dessa pessoa. Edna Cida tá aqui também. Algumas estão aqui ao vivo, né? Mas a maioria vem depois, né? Elas aparecem depois no gravado. E então eu quero ler com vocês lá em João 4, a partir do verso 4, tá bom? Tem muitas histórias na Bíblia. Eu amo quando a Bíblia fala de mulheres, sabe? Eu sou apaixonada com as histórias de mulheres, porque cada mulher citada tem uma representação, tem um encontro diferente, foi marcada de forma diferente. Eu sou apaixonada por várias delas. Então não dá nem para dizer qual é a minha preferida, mas claro que inicialmente Maria para mim é uma das favoritas, mas todas as outras, inclusive essa, para mim tem um lugarzinho especial no meu coração, por isso que eu decidi compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. João 4, a partir do verso 4. E era-lhe necessário, deixa eu só ver se tá do mesmo. Tá diferente. Eu vou ler aqui esse com vocês, então. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto. Não, deixa eu diminuir aqui. Perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusaram a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus
insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora e que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então disse Jesus: sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Porém, ele respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizam o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Amém, amém. Essa palavra toca muito no meu coração, porque vai falar de um encontro de alguém que não precisava. Não que a mulher não precisava, Jesus não precisava estar lá. Jesus não precisava estar diante do poço com essa mulher. A Bíblia não fala o nome dela, mas isso não quer dizer que ela não tenha extrema importância. Se não tivesse, não estaria aqui na Bíblia e a gente estaria falando sobre o testemunho de vida dela. Jesus não precisava dela para nada. Jesus não precisava estar em Samaria. Jesus não era bem-vindo em Samaria. Sabe quando um povo briga com outro povo e um não pode entrar na terra do outro porque há xingamentos, há acusações, há sempre, a minha cidade é melhor do que a sua, o meu país é melhor do que o seu. Era assim uma rivalidade muito antiga dos judeus com os samaritanos. Mas nem isso impediu com que Jesus não fosse encontrar. E Jesus sabia quem ele ia encontrar. Jesus queria encontrar essa mulher. Essa mulher estava sedenta da alma dela. Ela trocava de marido como trocava de roupa, mas não porque ela achava que isso era o certo. Ela queria saciar a alma dela, só que aquilo que ela queria que fosse restaurado dentro dela, que tivesse
que tivesse um preenchimento da sua alma completo, ela achava que as coisas de fora poderiam preencher o vazio que estava aqui dentro do coração dela. O vazio da alma, o vazio da mente. Então, aquela mulher separava, separava e casava, e nenhum casamento conseguia completar aquela mulher de forma extraordinária, a ponto dela não precisar mais de nenhum marido, porque lembra, nenhum marido era dela. Ela estava no quinto e não era dela. Ela vivia uma confusão emocional, um desgaste emocional. Vão conjecturar comigo, ela morava numa cidade onde todo mundo conhecia ela. Ninguém vai buscar água, não sei, eu já fui em alguns lugares onde a minha avó era era uma mulher muito simples, e ela já pegou água dessa forma, tá? Já foi num rio, já foi num lugar mais distante e voltava com a lata d'água, porque não tinha água encanada dentro de casa. Então, quando essas pessoas, né, fazem isso, vão buscar água lá fora, normalmente elas não vão no meio-dia, elas vão de manhã, porque de manhã o sol não está estourando no lombo dela, certo? De manhã é mais fresco, de manhã é mais... normalmente vai as amigas, vai as vizinhas, vão conversando. Então, eu penso comigo, quando eu leio esse texto, eu vou até lá, sabe? A minha mente vai até lá. Então, eu penso que naquela época, ela não tinha ninguém, ela era mal falada, ela era mal vista, ela não era querida no meio das amigas. Quiçá tinha amigas, mas todo mundo conhecia ela. Por quê? Ela tinha uma história problemática. Quando a gente tem um passado problemático, algo que a gente fez, algo que o nosso pecado denuncia, todo mundo conhece a gente pelo pecado, por aquilo que a gente era. Mas Deus é tão incrível que envia Jesus como fonte de água viva para aquela mulher e fala tudo aquilo que ela precisava saber. Enquanto Deus ia falando com ela ia... Vocês leram comigo, acompanharam comigo. Ela ia costurando a conversa, tentando sair da conversa para não chegar até o foco. Jesus não estava querendo saber se ela não era merecedora. Jesus não estava querendo saber se aquele sol estava estourando ao meio-dia. Jesus não estava querendo saber se ele tinha corda, se ele não tinha corda para pegar água. Enquanto ela estava ali, ó, no terreno, falando de corda, falando de poço, falando que Samaria era um lugar da adoração, se era os judeus, o lugar lá nos judeus era em Israel o lugar da adoração, ou se era em Samaria, ela estava no raso, no terreno, nas coisas que estavam acontecendo naquele momento. E Jesus o tempo todo no profundo, no espírito. Mulher, se você soubesse quem está aqui, mulher, eu tenho água para você, eu sou a fonte da vida. Eu sou aquele que sacia a sua alma. Eu sou aquele que veio encontrar você. Eu sou aquele que vai resgatar a sua alma da perdição. Eu sou aquele que vai te dar uma nova vida. Tudo que você espera está em mim. Todo o seu desespero está em mim. Eu sou aquele que você espera. Eu sou aquele que você ouviu falar. Eu sou aquele a que Deus enviou. Jesus falando com ela, revelando o Espírito para ela. Mas ela estava tão mergulhada na dor dela, tão mergulhada na angústia dela, que ela era incapaz de enxergar. Só quando Jesus se revela e diz quem ele é, que ela entende que está de frente com o Salvador, que está de frente com o Messias, que está de frente com aquele que Cristo enviou para salvar o mundo, salvar a vida dela. Então ela fica extasiada a ponto de largar aquilo que era muito importante para ela. Era muito importante para ela aquele cântaro de água. Era muito importante. Ela precisava levar, ela precisava cozinhar, ela precisava fazer coisas aquele dia. Ela não se importou porque Cristo, Jesus, era o mais importante para ela naquele momento. Lembra, olha, no começo, Jesus não era bem-vindo lá. Ela estranhou, por que é que um judeu estava pedindo água para ela?
Mas quando ela sai, deixa tudo para trás, deixa quem ela era, deixa quem ela achava que ela era, deixa as amarguras, a angústia dela, porque ela encontrou algo muito melhor e maior do que aquilo que ela vivia. Então ela deixa tudo para trás, ela volta para a cidade dela, porque ela estava distante, ela foi buscar água fora. Então ela volta para a cidade dela. E mais à frente do texto que eu li com vocês, lá ainda em João 4, mas lá no finalzinho, eu vou só ler com vocês aqui, ó. Lá no 39, vai falar bem assim, ó. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Jesus não apenas encontra com ela, mas a partir do encontro com ela é transformada de dentro para fora e isso é tão incrível para ela que ela não consegue ficar quieta. Ela volta à cidade e ela fala de Jesus para aquele povo e tudo que Jesus falou com ela, conversou e revelou a vida dela. Então o povo vai até Jesus e eles testificam. Eles ouvem Jesus falar, eles reconhecem o Salvador. Então, ela através do testemunho dela, aquela cidade é ganha para Jesus. Ela ganhou aquela cidade para Jesus. Ela foi levar a palavra que ela recebeu aquela comunidade, aquele vilarejo, e todo aquele povo reconheceu Jesus. Então, lembra, Jesus não era querido lá, Jesus não era bem-vindo lá. A partir disso, não somente ele era bem-vindo, como ele ficou 2 dias naquela cidade. Olha que incrível! Jesus não tinha motivos, ele não precisava estar lá. Mas aqui o texto nos diz, era necessário passar em Samaria. E assim, eu digo para você, é necessário Jesus encontrar com você. A gente aprendeu sobre o caminho da salvação, sobre o caminho do encontro com Jesus. E aqui é algo muito claro, como Jesus se revela àquela mulher, Jesus também está pronto para se revelar para nós. Mas o quanto o nosso coração está aberto para receber aquilo que a mensagem de Jesus, aquilo que Jesus tem para nós. E algo que eu quero só falar para vocês é: Jesus, quando ele foi para Samaria, ele não estava com os discípulos dele. Os discípulos dele poderiam estar lá junto com ele, mas não estava, não tinha ninguém lá, não tinha nenhuma amiga dela, não tinha nenhuma colega dela, não tinha nenhuma vizinha dela, não tinha nenhum discípulo dele. Poderia ter enviado, né, uns amigos de Jesus para falar de Jesus para ela. Mas eu quero dizer para você que tem momentos da vida que não vai aparecer ninguém. Ninguém vai estar aí. Ninguém vai estar aí com você no seu momento de crise, no seu momento de angústia, no seu momento de dor, no seu momento de tristeza, no seu momento de angústia de alma. Vai ter momentos que você vai estar sozinho, sem ninguém para estender a mão, sem ninguém para segurar na sua mão para andar com você. Mas é nesse momento que Jesus aparece. Embora não tenha ninguém, Jesus vem e fala: eu tô com você, eu tô aqui, eu seguro a sua mão e eu encho você da minha presença, eu encho você do meu espírito. E a partir de agora você não tá mais sozinho. Você não precisa de amigos, você não precisa de família, você não precisa de alguém para te dar um empurrãozinho. Você precisa de mim. Você só precisa de mim. O meu amor te basta, a minha graça te basta, a minha companhia te basta.
Pessoas são importantes, não vamos deixar ninguém para trás, não é sobre isso. Estamos falando sobre coisas do alto, não sobre o terreno. A família importa, as pessoas importam, mas nem sempre você vai ter alguém para segurar na sua mão. E é nesse momento que você pode clamar a Jesus, e ele sempre aparece. Talvez não da forma com que a gente espera que ele aparece, porque aquela mulher jamais esperaria que Jesus ia aparecer na beira do poço para encontrar com ela. Mas é nas coisas mais simples, mais singelas, que Jesus mostra que ele não nos deixa sozinho. Basta a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa boca e pedir socorro. Socorro, Jesus. A minha alma está gritando, eu preciso de socorro. Então Jesus vem e socorre, como ele socorreu a mulher samaritana. Esse é só um pedacinho do que a gente vai ouvir hoje, tá bom? Eu gostaria muito que essa palavra entrasse no seu coração e fizesse tanto sentido para você como ela faz para mim. Ela é uma palavra muito extensa, mas é só um pedacinho que eu queria trazer para vocês, para não ficar muito longo e para dar espaço para as colegas também, a Rafa e a Lívia, compartilhar a palavra que Deus colocou no coração delas com a gente também. Deus abençoe vocês e continue aqui, que a gente está aprendendo muito. Deus abençoe. Amém, amém. E só para dar continuidade sobre, né, esses encontros com Jesus que a gente estava, né, para dar continuidade às palavras que o Ricardo estava dando. Então, é, essa semana a história da cura dos leprosos eu estava estudando, inclusive eu até gravei o meu devocional sobre isso, e era sobre isso que eu queria dar uma palavrinha com vocês. Tá lá em. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Está lá em Lucas, no capítulo 17, do 11 ao 19. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Procurei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá. Sua fé o curou. Então, é, a gente pode fazer muita relação com essa cura dos leprosos com hoje em dia, né? Só para a gente entender um pouquinho, naquela época, os leprosos eles eram excluídos da sociedade, eles não poderiam mais ter contato com as pessoas, com a família, então eles eram excluídos, né? E você não podia nem chegar ao sacerdote, você não podia se curar, você não podia fazer nada, você só podia esperar mesmo a misericórdia de Deus, né? E naquela época, né, não havia. Jesus estava chegando, mas era algo que já era perdido, né? A gente pode até fazer uma essa assimilação com hoje da cura dos leprosos, ele curou 10. Somente um voltou para agradecer a Deus, né? E o que é que acontece hoje em dia? Muitas vezes a gente pede, 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 quando a gente é atendido, o que é que a gente faz? A gente para de orar, a gente para de buscar, né? E muitas vezes, isso é o meu pensamento, tá? Eu acredito que Deus permita as coisas na vida da gente de tipo assim, eu não vou resolver os teus problemas financeiros, porque no dia que eu resolver os teus problemas financeiros, tu vai parar de me buscar. Então é melhor que eu tenha você aqui, perto de mim, enfraquecida, né, preocupada, mas eu sei que tu tá me buscando de todo o coração, do que eu resolver o teu problema e te perder, né? Aí a gente leva exatamente aquela história das 99 ovelhas, né? E ele volta para salvar uma. E ele quer salvar a gente. Por mais que
Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles sejam altamente educados, eles não vão chegar na sua porta e não vão dar uma pesada para poder entrar. Ele só vai entrar no dia que você convidar. Somente no dia que você convidar. Deus não vai de forma nenhuma entrar na sua vida abruptamente. Não vai. Então, essa história da cura dos leprosos, né, que um voltou, e o que que aconteceu? No começo, eles estavam precisando receber a orientação de Jesus e foram fazer o que Jesus mandou, que é o que a gente faz, né? A gente vai fazendo o que Jesus mandou. Quando conseguiram o que realmente eles queriam, que foi, né, a cura, somente um voltou, né, para agradecer, para ser grato, para louvar de fato a Jesus. E o que que isso nos mostra, né? Que a nossa obediência à palavra de Deus é a ação que a gente precisa fazer. É isso que ele espera da gente, né? Então, é a gente poder, de fato, seguir o caminho que Deus nos mostra. E onde é que a gente segue esse caminho? É na Bíblia, a gente não tem, não existe o podcast, não existe o eu acho, não existe, né, até aquele louvor, não existe. A nossa vida cristã, e aqui também não existe crente, não existe católico, não existe a única coisa que o que une a gente é acreditar em Jesus Cristo, acreditar que o amor dele cura qualquer doença, cura qualquer decepção. É ele a nossa cura. E como a Fran falou agora sobre a mulher samaritana, ela estava totalmente destruída e recebeu lá o amor de Jesus. Aqui a gente está vendo a cura dos leprosos, né? Que era uma doença incurável, era um câncer de pele totalmente exposto, fedia, coçava, não queira nem saber essa situação. E Deus entrou com a providência. E uma coisa que me deixou bem tocada também, vou só ler aqui as minhas anotações, que mesmo que na ingratidão dos outros 9 que não voltou, não impediu que Deus curasse eles, mas impedia dele desfrutar da comunhão com Jesus, diferente do que voltou, né? Então, assim, não é que Jesus, o fato da gente obedecer, ele, eu vou ganhar, eu vou ficar rica, eu vou ser curada do meu. Não, não é isso, gente. A questão é que a gente estando em Jesus Cristo, em qualquer circunstância, a gente vai estar sempre bem, sempre bem. E é esse o nosso desafio de hoje, né? É muito difícil. É muito difícil com tudo que a gente escuta, com tudo que a gente vê. Quando a gente está com a conta negativa e a gente não vê uma luzinha no final do túnel, é difícil, mas é aí que entra a nossa provação. É aí que a gente tem que manter a nossa fé. É aí que Jesus vai entrar com o amor dele na nossa vida, né? Então, era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Lembrem-se sempre, né? Jesus ele tá lá para te escutar, ele tá lá para orar com você mesmo, para receber o teu amor, mas não esqueça nunca que mesmo se você estiver bem ou se você estiver ruim, agradeça. Agradeça porque todo santo dia ele renova a misericórdia dele na nossa vida. Gente, quando a gente abre o olho e disse: "Caramba, Jesus, como tu é lindo, tu renovou a tua misericórdia na minha vida". Tem gente que está passando no hospital sem poder respirar. Gente, o fato da gente poder acordar, o fato da gente ter os nossos membros. Hoje eu vi um vídeo, né, que eu estou acompanhando Legendários, tentando ver a foto de um dos nossos maridos. E aí eu vi um cara sem perna, amputado, subindo a montanha. Eu comecei a chorar vendo o vídeo. Eu disse, gente, como a gente é hipócrita e medíocre, ingrato a Jesus, porque a gente tem tudo, né? Eu não estou diminuindo a dor de ninguém, nem a minha própria. Eu sei que cada um tem seu desafio, mas só o fato da gente estar aqui, sem estar num hospital, sem não ter as nossas duas pernas já é motivo de gratidão, gente. Já é poder ter um prato de comida,
aqui que está um pouco frio, lá na Filadélfia que está mais frio ainda, poder ter uma casa para a gente dormir. Gente, a gente só tem a agradecer. A gente só tem a agradecer a Jesus. E é esse o sentimento que a gente tem que ter em mente. É gratidão a Jesus Cristo, todos os dias. Nem que ele não faça aquilo que você quer, porque ele vai fazer muito melhor do que a gente pensa. Muito melhor, muito melhor. Tá bom? Lívia, é com você. Amém, muito obrigada. E agora que eu ouvi a palavra de todas elas, assim, da minha mãe, da Rafa, eu notei que todos eles conectam até com a palavra que eu tenho para dar também, que se encontra em Lucas 19, que fala sobre Jesus e o encontro com Zaqueu também. Eu vou estar lendo da tela da Rafa para todo mundo estar na mesma página. Vou ler até o versículo 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passava. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém. Zaqueu, ele era o cobrador de impostos, e esse trabalho naquela época era muito desprezado pelo povo, porque eles tiravam dinheiro das pessoas, assim, e era muito odiado as pessoas que trabalhavam nesse trabalho. E ele era o chefe ainda, então ele era mais desprezado ainda. O começo do capítulo dessa passagem já diz pra gente que Zaqueu estava em uma busca por Jesus. E já que Zaqueu ele era baixo, ele subiu em uma árvore para ver Jesus. E esse ato não é somente um ato físico, mas também ele é um ato espiritual que tem um significado. Ele subindo na árvore ao reconhecer a sua fraqueza, que era a altura, esse esse nos diz que ele tenta se elevar acima de uma da sua condição moral. Ele reconhece a sua fraqueza, mas isso não para ele por sua busca por Jesus. Quando Jesus olha para cima e ele chama Zaqueu, ele reconhece ele reconhece Zaqueu por quem ele é, não pelos pecados que ele fez. E imediatamente, peraí, e ele chama ele para um encontro pessoal com ele. Aí essa aceitação que, indiferente que que essa aceitação indiferente do que Zaqueu fez no passado, transforma o coração dele e faz com que ele se arrependa dos seus pecados. E é uma coisa que eu notei com que Jesus fez com a samaritana, com os leprosos. Jesus não olhou pelo exterior deles, não olhou pelo passado deles, nem nada. Ele olhou porque ele era. E quem ele era um filho de Abraão, um filho de Deus. E ele acolheu ele como um. Então, essa passagem no todo mostra pra gente que a salvação e a aceitação de Deus se estende a todos, independente do seu passado, por meio do arrependimento e o amor por Deus. Então, não importa o passado que a pessoa teve, ou o que você é, a fraqueza que você tem,
ou que as pessoas mesmo pensam de você, porque as pessoas podem te julgar, apedrejar, não importa. Mas o que importa é o interior seu, o que Jesus, o que Deus sabe que você é, o que Deus sabe quem você é, sabe? E não importa o que você é no exterior, Deus sempre vai aceitar você pelo que você é no interior. E é isso, é um pouco mais curtinho, mas eu queria só compartilhar isso mesmo. Muito bem, muito bem. Que palavras lindas. A gente não combinou nenhuma delas. A gente só lançou, olha, vamos falar sobre o encontro de Jesus com as pessoas. Então, cada um escolheu o seu texto e todos casaram muito bem, porque é sobre isso. Jesus não importa, não se importa que tipo de pessoa você é, como está o seu coração, quão pecador você é, o quanto você é mau, o quanto você fez coisas horríveis, ou o quanto você pensa ruim, porque todos nós somos pecadores. Ai daquele que não se acha pecador. Atire a primeira pedra, não tem como atirar a primeira, porque todas as pedras se voltam para nós primeiro. Então, é sobre isso, é sobre o quanto nós somos pecadores e Jesus olha através dos nossos pecados, além dos nossos pecados. Ele decide nos amar, ele decide nos restaurar, ele decide nos curar, ele decide por amor, simplesmente por amor. Não porque a gente é inteligente, não porque a gente é bonito, não porque a gente é filho de alguém importante, não interessa. Ele não interessa isso para ele. Ele quer saber quem você é, além da sua dor, além do seu pecado, além da sua tristeza. Ele quer só te amar. É simples. Isso é graça. O nome disso é graça. Ele dá graciosamente, sem a gente merecer, porque ninguém merece. Eu só quero finalizar essa aula de hoje lendo para vocês algo que eu tô lendo no livro, mas é um livro em inglês, mas eu traduzi aqui para vocês. Um pedacinho só. Fala sobre Jesus e Deus não precisar de nós para nada. Ele não precisava encontrar com ninguém. Ele não precisava sair da glória dele para nos fazer e principalmente para resgatar todo mundo que está perdido. Ele não precisa, mas ainda assim ele faz. Então só quero ler um pedacinho com vocês. Deus sempre foi. Ele não foi criado. Ele nunca veio a existir. Ninguém criou ele. Ninguém fez Deus, fez Jesus. Ele sempre foi, sempre existiu. O salmista escreve: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fala lá em Salmos 92. Portanto, Deus não depende de ninguém para nada. De fato, porque ele é Deus. Ele não pode depender de ninguém ou de nada. Em vez disso, toda a sua criação é e deve ser dependente dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está em Romanos 11:36. Vou continuar. No entanto, embora Deus seja completamente independente, ele também escolhe nos dar valor e significância. Ele nos permite ser importantes para ele. De fato, toda a criação glorifica e lhe traz alegria. Como ele diz em Isaías 43:7, todo aquele que é chamado pelo meu nome, é criado para a minha glória. E Sofonias diz que Deus se alegrará sobre nós com alegria e exultará sobre nós com altos cânticos.
embora Deus não precise de nós, ele nos permite trazer alegria ao seu coração. Alegria que resulta em saltos de cânticos. Esse é o sinal verdadeiro do significado de Deus. Ele não precisa de nós, mas mesmo assim ele se importa com nós e ele tem alegria por uma única ovelhinha dele, que ele resgatou, que ele cuidou. Para quê? Para que glorifique, ele tem alegria na nossa alegria. Então, a alegria dele é nos ver alegres, nos ver felizes, nos ver plenos, em comunhão com ele. A conexão de volta com ele. Ele tem prazer nisso. Ah, mas por quê? Porque ele é bom. Porque ele é um Deus bom. Porque ele é um Deus generoso. Porque ele é um Deus maravilhoso. Ele tem vários atributos. Um dia eu vou voltar aqui para falar de todos os atributos dele, porque ele é Deus, ele é amor, ele é paz, ele é amável, ele é espírito, ele é justiça, ele é a trindade, ele é 3 em 1, ele tem várias características, várias. Mas a que mais ele nos diz para fazer é o quê? Amor, porque ele sempre foi e sempre será amor. Então é sobre isso, é pelo amor. O amor significa a graça e por isso que ele nos amou primeiro. Não foi a gente que encontrou Jesus e amou, ele nos amou primeiro. E através desse amor a gente é restaurado, a gente é ressignificado e transforma quem a gente encontra também no caminho. Por isso a gente está aqui, transferindo o amor que ele nos colocou, nos preencheu. Então, assim a gente vai multiplicando a cadeia de amor, porque é sobre isso, não é sobre religião, é sobre Cristo em nós e a gente transmitir o amor que ele nos amou primeiro, tá bom? Eu gostaria de finalizar com vocês 8h17, como a gente, né, já combinou, 8h15, por aí a gente termina. Então, só gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, vocês que ainda estão aqui conosco, as pessoas que vão entrar depois, vão assistir essa live depois, mas gostaria de exercer a gratidão. A gratidão, sabe por quê? Hoje foi um dia está sendo ainda, um dia muito difícil para muitas pessoas. Inclusive, na minha rua, aonde eu passo para vir para minha casa, aconteceu 6 horas. A Rafa até me mandou mensagem me avisando, porque eu sou meio desligado para notícia, mas muito caminhão de bombeiro, muita polícia aqui, um barulho muito grande, e há poucos nem quilômetros, eu acho, daqui de casa. Fica 15 minutos de casa aqui de carro, mas é uma avenida só. Aconteceu um acidente muito grave. Acabou de cair um avião na rodovia que a gente passa todo dia, toda hora. Acabou de cair um avião no meio da rua, explodiu e pegou muitos carros e pegou casas, e nesse momento tem bombeiros tentando apagar o fogo, tentando salvar alguém. Muitas pessoas que estavam no carro perderam a vida, as pessoas do avião perderam a vida, foi um acidente muito grave. E eu estive nessa rua, passei por lá, por essa avenida hoje e passo todos os dias. Então, a gente tem que ver livramento em todo tempo e gratidão em todo tempo. E esse momento a gente vai fazer as nossas orações e pedir para que Deus conforte o coração de cada pessoa que estava lá, de cada pessoa que não teve chance. Porque é isso, gente, a gente não sabe o dia do amanhã. A gente precisa de Jesus, porque a gente não sabe o dia do amanhã. As pessoas não tiveram chance de aceitar Jesus naquele carro, não tiveram a chance de conhecer Jesus naquele carro, naquele avião. Quem ainda não o conheceu, quem ainda não o aceitou como Jesus, como Salvador da sua vida. Então é sobre isso, é sobre nós estarmos aqui salvos, são e salvos, mas teve pessoas que não tiveram essa oportunidade e que infelizmente perderam as vidas. Nós não sabemos ainda quantas pessoas foram, a notícia ainda vai acontecer, os jornais vão falar sobre isso, mas a minha oração nessa noite é para que Deus conforte o coração de cada pessoa que estava lá. E poderia ser bem eu, poderia ser alguém de nós que está aqui, poderia ser a minha filha, poderia, enfim. E Deus nos livrou, mas que o Senhor conforte os corações daquelas pessoas que não tiveram a chance.
de, de continuar a vida, tá bom? Eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês que estão aqui, e se quiserem assistir depois de novo, vai estar gravado, creio que amanhã vai estar subindo o vídeo, e na próxima semana o meu marido já retorna, junto com o marido da Rafa também, cheio de novidade para contar para vocês, e inspirar vocês, para vocês também mandarem o marido de vocês lá para o meio do mato, para fazer também serem legendários, tá bom? Então vamos falar mais sobre isso. Só uma coisinha, Fran. Uhum. Lembrando do formulário que a gente tem disponível da oração, tá? Bem lembrado. A gente esperou uma semana, depois dessa nossa live aqui, a gente vai se encontrar e vamos começar um propósito de oração intencionalmente para quem fez o formulário, tá? Contem com as nossas orações, contem conosco também, se tiver difícil, pode chamar lá no privado, se não quiser abrir para o grupo, a gente está à disposição, e a gente está aqui para servir a Ele, né? Então, e a gente sabe que 2 ou mais pessoas orando intencionalmente por a sua causa, não é que vai chegar primeiro lá no céu, mas a gente em concordância, as coisas fluem melhores, tá bom? Sim, E é isso. Pode finalizar aí, Fran. sim. Ah, e só para lembrar mesmo, só para confirmar, na verdade, a gente recebe cada oração que você manda lá, é porque tem gente às vezes que fica mais apreensivo em se a gente tá lendo as orações ou não e acaba mandando 2 orações as mesmas. Então pode ficar tranquilo, a gente recebe cada oração e a gente tá orando por você, tá orando pela sua vida, sua família. E só para lembrar, é anônimo, não precisa falar o seu nome ou nada da sua informação pessoal. Pode ser anônimo, a gente não obriga você a nada, mas é só mandar a sua oração mesmo e a gente está recebendo isso, tá bom? Só para lembrar isso mesmo. É isso. É isso, a gente já começou a orar e vai ser mais intencional, mais e mais intencional, porque a gente sabe que a sua oração é importante para você, o seu pedido é importante para você e é importante para Deus, é importante para nós. A sua oração, o seu pedido importa para nós, tá bom? E isso importa para Deus também. Então, tudo está sendo. A gente não vai responder, porque, né, quem vai responder é Cristo. A gente vai fazer as orações, encaminhar o seu pedido a Deus e fazer os nossos propósitos de oração, de jejum por você. Então, fique à vontade para pedir o que você quiser, qualquer pedido, qualquer impossível. Deus é o Deus do impossível e nós cremos nisso, tá bom? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus então. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez, Pai, para encontrarmos com o Senhor, Pai. Isso não é um evento, não é um lugar, Senhor, onde nós estamos nos reunindo, Pai, para falarmos da vida, para falarmos de amizade, mas é um lugar onde o Senhor preparou, Senhor, para aprendermos mais de Ti, um lugar, Senhor, reservado para o Senhor se encontrar conosco, Pai. Assim como o Senhor, Pai, meu Deus, se encontrou, meu Deus, com pessoas, Senhor, que necessitavam do Senhor, necessitavam, meu Deus, de cura, necessitava de libertação, necessitava de restauração. Assim somos nós, Senhor. Nós necessitamos, Senhor, de Ti, nós necessitamos que o Senhor esteja em nossas vidas, nós necessitamos da Sua companhia, da Sua sabedoria. Meu Deus, nós necessitamos de Ti, Pai. Por isso, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa adoração e pedimos que o Senhor entre, Senhor, em áreas, Pai, que ainda estão tão escuras dentro de nós, tão escuras, Senhor, em nossa vida, Pai. Que o Senhor, Pai, preencha, Senhor, aquilo que está faltando, Pai, em cada vida essa noite. Que a partir de hoje, Senhor, meu Deus, essas vidas venham ser transformadas, Senhor, renovadas, Senhor Jesus, como o Senhor quer que seja, Pai. Meu Deus, que cada mulher aqui, que cada homem aqui, Senhor, entenda o propósito, entenda para que foi feito, entenda para que foi chamado e que o Senhor restaure, Pai. Meu Deus, o nosso coração,
Nos restaure, Senhor, de dentro para fora, para que possamos fazer, Senhor, a tua vontade em todo o tempo, Pai. Peço também oração, Senhor, pelas famílias, Senhor, que nesse momento, Pai, meu Deus, estão recebendo notícias, Senhor. Meu Deus, más notícias, Pai, das pessoas que estavam lá, Senhor, nessa avenida. Meu Deus, e que infelizmente, Pai, ocorreu esse acidente. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada vida, Senhor. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Jesus. Meu Pai, de cada envolvido, Senhor, nesse acidente, de cada pessoa, Senhor, que está machucado, que está ferido, Senhor. Meu Deus, traga cura, Senhor. Meu Deus, não permita, Senhor, que as pessoas morram, Senhor. Não permita, Jesus, que o Senhor traga vida, esperança, Jesus, em meio a tanto sofrimento, Pai. Guarda a vida, guarda as casas, Senhor, que já estão pegando fogo, Senhor. Cesse o fogo, Senhor, nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entra, Senhor Jesus, com, meu Deus, com cura lá. Entra, Senhor Jesus, com a tua presença lá, Pai. Meu Deus, entra, Senhor Jesus, meu Pai, com tudo que as pessoas necessitam, Senhor, nesse momento. Dê força, Senhor. Meu Deus, aos bombeiros, Pai, para resgatar as pessoas, para conseguir apagar as chamas. Que o Senhor esteja lá, Senhor, dando e sendo suporte, Senhor, nas mãos de cada pessoa, Senhor, lá, que está socorrendo alguém, que está acolhendo alguém, Senhor, nesse momento. Traga, Senhor, a sua paz, Pai, não só sobre, Senhor, essa cidade, mas sobre cada coração, cada lar, Senhor, aonde essa oração chegar, Jesus, que entra, meu Deus, a tua presença lá, que entra a tua restauração lá, visita cada família, visita cada filho, Senhor. Visita cada marido, Senhor, essa noite. Eu te peço, Pai, e traga, Senhor, em nossas vidas aquilo que só o Senhor pode trazer, Senhor. O teu amor, a tua paz, a tua alegria sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida e nos encontramos na próxima sexta-feira. Deus abençoe. E lembrando, temos devocional todos os dias. Às vezes não, hoje não teve, porque hoje teve já a palavra, mas a gente vai tentar alimentar todos os dias, pelo menos um devocional. Acompanhe lá. Deus te abençoe. Tchau, gente.